Que a graça, a misericórdia e a paz vos seja multiplicada. Pegue a palavra de Deus. Hoje estamos aqui em mais um dia desse lockdown. E a mensagem de hoje proposta fala sobre a afronta. Quantos de nós muitas vezes somos afrontados? Quantos de nós muitas vezes passamos por situações de vergonha? A afronta não é só para quem pensa que é uma palavra que causa humilhação. Às vezes você está sendo afrontado pelas atitudes de alguém, pelo desprezo de alguém, por alguém que se aproveita de uma situação para se aproveitar de você. Muitas vezes a afronta, ela é muito mais profunda do que uma palavra simples, que é liberada, e você sabe que palavras, elas vão com o vento. Mas abra a palavra de Deus aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Eu vou pedir que nesse instante, nesse momento, claro, você que está aqui conosco, ligado através do YouTube ou do Facebook, quem sabe através da sua televisão, do seu aparelho celular, do seu tablet, do seu computador ou notebook, você não pode também compartilhar essa mensagem para que alguém seja alcançado? Você sabe que tem muita gente que está pensando em tirar a sua vida, está desesperado, está desesperada, perdeu o ânimo, não tem forças para lutar, por causa da atual conjuntura do país, da pandemia, da situação que nós estamos enfrentando. E se você apenas apertar o botão aí, compartilhar, não importa com quem, talvez alguém será salvo, reanimado, reavivado, restaurado através dessa mensagem. Então, vamos fazer esse evangelismo virtual agora? Compartilhe essa mensagem com quem você puder. Enquanto você faz isso, eu vou ler a Escritura Sagrada. Vamos lá? Aos Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, morte terrível, a morte de cruz. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Enquanto Jesus estava lá pregado naquela cruz, morrendo pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelos pecados daqueles que estavam ali, inclusive, ele estava sendo afrontado. Palavras de afronta eram liberadas o tempo todo contra ele, públicas. Pessoas zombavam dele, faziam de tudo para humilhá-lo, acreditando que ele estava ali fazendo um papel de tolo, mas não estava. A palavra do Senhor diz que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou aquela cruz, ele desprezou a afronta e no fim de tudo, ele se assentou à destra, ou seja, à direita do trono de Deus. Vamos orar.
Pai querido, Deus amado, Deus da graça, do poder, da misericórdia, Deus que supre necessidades físicas e espirituais, Deus que resgata a fé, que envia a cura, que trata, que consola, que destrói maldições e que faz de nós filhos pelo seu amor. Nós te pedimos agora, ó Deus, que a tua graça alcance o máximo de pessoas aonde esta mensagem puder chegar. E que no momento que esta mensagem sair deste altar, ela venha produzir dentro de cada pessoa cura, libertação, vida, restauração, força. Que eu seja somente um instrumento da tua glória e não aquele que vai levar o nome ou a honra por uma mensagem que não é dele, mas é tua. Senhor, que eu esvazie completamente nesta hora e que o Senhor assuma o teu lugar neste altar. E dessa forma, aonde houver um coração sincero, a tua palavra vai entrar ali como uma semente e ela vai florescer, crescer, frutificar, multiplicar. É o que nós te pedimos, acreditando que desta forma irá acontecer, em nome de Jesus. E se você crê e concorda comigo, diga amém. Eu não vou pedir para você se sentar, porque eu não sei se você está de pé. Eu vou pedir que você se acomode, relaxe e ouça aquilo que o Espírito Santo tem para falar para nós na noite desta terça-feira. A palavra afronta, ela significa insulto, ultraje, vergonha, humilhação, seja pessoal, entre aquele que ofendeu, humilhou, insultou, ou público, para que outras pessoas possam ouvir e saber aquilo que foi dito ao teu respeito. Só que, veja só, essa palavra, uma palavra muito forte, mas muito forte, afronta, não é só uma palavra, são atitudes de pessoas que, pelo desejo pessoal, por orgulho, por soberba, por vingança, desejam ver a humilhação alheia, desejam ver a vergonha daqueles que na verdade deveriam ser honrados por Deus. Pois em contrapartida, a palavra de Deus declara em João 12, versículo 26, se alguém me servir, diz o Senhor, o meu Pai o honrará. Nós servimos a Deus para sermos honrados e não humilhados, não desprezados. Nós servimos a Deus e o próprio Deus declara: aquele que me honra eu honrarei, mas aquele que me despreza será envelhecido, será desonrado. O Senhor Jesus se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Ele se fez pecador para que nós fôssemos justificados. Ele por amor deu a vida por nós. E o amor é o vínculo da perfeição.
A única ordem de Deus é que hoje nós amássemos a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a nós mesmos. Mas infelizmente, o que mais nós temos visto hoje em dia são pessoas ímpias que não conhecem a Deus, mas até mesmo as pessoas que conhecem afrontar o seu semelhante, desejar ver a sua humilhação, a sua desonra, a sua queda, a sua vergonha. Quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, ele diz que o sacerdote e o levita, vendo o homem caído, fizeram pouco caso, disseram para si próprios: isso não é comigo. Mas vindo o bom samaritano, colocou ele no lombo do seu jumento, fez os seus curativos, colocou-o numa hospedaria. Mesmo nunca tendo visto aquele homem, ele se volta para o dono da hospedaria e diz: olha, está aqui o pagamento de tudo que já foi gasto, mas se for necessário gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, ainda que esse homem vá embora, nunca mais me veja, nem me agradeça, não importa, eu voltarei aqui e pagarei a conta dele. E assim Jesus explica o que é ser o próximo de alguém. E quando nós analisamos essa palavra e começamos a entender o significado da palavra afronta, a gente vê que tem muita gente afrontando os outros, que ao invés de fazer o seu papel como cristão, tem colaborado para a queda, tem se alegrado com a tristeza, enquanto a palavra diz: se alegre com quem se alegra, mas chore com aqueles que estão chorando. Existem pessoas que estão se alegrando com o choro dos outros e chorando com alegria também. E é triste, mas nós temos que falar sobre esse assunto. Tiago disse que a língua do homem, quando é inflamada, ela não é inflamada por outro lugar, senão pelo inferno. E da mesma língua não poderia proceder bênção e maldição. Da mesma língua, de uma mesma fonte, não sai água doce e água amargosa. Mas infelizmente é assim que acontece. Infelizmente, a humilhação muitas vezes vem por parte até daqueles que a gente menos espera. O salmista chega a dizer: se fosse um inimigo eu até entenderia, mas eras tu, amigo meu íntimo, que ceava comigo, que estava lado a lado comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Se fosse outro que tivesse me afrontado, eu até entenderia, mas tu. A palavra diz que Jesus desprezou a afronta. E nós vamos hoje explicar para você que muitas vezes você, como Jeremias, no livro das suas lamentações diz, ele diz: Senhor, farta-me de afrontas, encha-me de afrontas. E sabe por que ele dizia isso? Vamos até Jeremias capítulo de número 15. Ele dizia isso porque ele sabia aquilo que Jesus diria muitos anos depois. E não há outra explicação senão uma só. Quem ministrou no coração de Jeremias esta palavra que eu vou ler com você agora foi o Espírito Santo. Jeremias vai dizer o seguinte: tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, visita-me,
vinga-me dos meus perseguidores, e não me arrebates por tua longanimidade. Sabes que por amor de ti tenho sofrido afronta. Jeremias está dizendo: eu sei que as afrontas que eu tenho sofrido é porque eu te amo. Eu sei que as afrontas que eu tenho sofrido são por amor de ti. Jesus disse: olha, quando mentirem contra você, perseguirem você, afrontarem você, fizerem todo mal contra você, é por minha causa. E quando fizerem isso com você, lembre-se que fizeram também com aqueles que vieram antes de você. Por isso que Jesus, quando foi afrontado, ele desprezou a afronta. É claro que tem horas que nós somos desprezados, afrontados, vituperados, acusados, apontados, insultados, ultrajados pelo inimigo. E aí nós não temos que abaixar a nossa cabeça. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas potestades, principados e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você se lembra quando o povo de Israel foi afrontado pelos filisteus durante 40 dias? Gigante chamado Golias afrontou as fileiras de Israel, os soldados de Israel, e ninguém ousava se levantar contra ele. Mas quando apareceu ali aquele que era desprezado, aquele que ninguém dava nada para ele, aquele que ninguém achava que tinha força, coragem, capacidade para vencer aquele gigante, mas que tinha sobre ele a unção de Deus, um jovem chamado Davi, ele vai dizer: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E você sabe o fim da história. Ele foi para cima do inimigo, que também o afrontou pessoalmente, que o afrontou publicamente, que o amaldiçoou pelos seus deuses, que zombou das armas que ele usava. E a palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruírem, destituírem fortalezas. Golias desprezou Davi, olhou para o cajado do pastor e disse: você pensa que você vai enfrentar um cachorro? Por isso que você tem um pedaço de pau na sua mão? Mas mal ele sabia o que significava aquele cajado, a autoridade que Deus tinha colocado sobre ele, para apacentar o povo de Israel, assim como ele apacentava as poucas ovelhas quando ele era oprimido, acusado, desprezado, humilhado e afrontado até pelos seus irmãos. Quando ele vai lá levar pão para um dos seus irmãos chega a dizer para ele: você veio aqui observar a batalha? Por que você não volta lá para cuidar daquele pouquinho de ovelhas que você tinha? Afrontando o seu irmão, querendo humilhá-lo publicamente. Vai cuidar daquelas pouquinhas ovelhas. Realmente, Davi cuidava de poucas ovelhas. Mas quando vinha um urso ou um leão para arrebatar uma delas sequer, ele não deixava, porque ele cuidava do seu pequeno rebanho com excelência. E aprenda uma coisa: aquele que não dá valor às pequenas coisas nunca terá as grandes. Por isso que Deus tirou a coroa de Saul e colocou na cabeça de Davi ao seu tempo. Foi nada menos, nada mais do que Davi que venceu aquele gigante, que afrontou as fileiras de Israel, que ninguém tinha coragem
de partir para cima dele. Mas Davi disse aquilo que eu estou dizendo para você hoje: despreze as afrontas dos outros, mas se for um inimigo, faça como Davi. Você pode vir para cima de mim com espada, com lança, com escudo, trazendo para a sua vida. Você pode vir com xingamentos, acusações, humilhações. Você pode querer me envergonhar, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Porque quando Jeremias ele diz: é por amor de ti que eu sou afrontado todo dia, Davi também diz: o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Você não está afrontando as fileiras de Israel, você não está me afrontando, você está afrontando o meu Deus. Aleluia. Por isso despreze a afronta, porque Jesus suportou tudo, foi afrontado, desprezou a afronta, e hoje ele está sentado à direita do Deus vivo e todo-poderoso. Meu irmão, meu querido, minha querida, é maravilhosa essa palavra. Quantos de nós temos sido afrontados? E o inimigo faz isso para nos amedrontar, para nos envergonhar, e para fazer a gente abaixar a nossa cabeça, não lutar por aquilo que é nosso. Sabe, você que está aí assistindo essa mensagem, Deus tem coisas fantásticas para fazer na sua vida. Mas sabe por que talvez Deus ainda não fez? Porque quando você é afrontado com palavras ou atitudes de outras pessoas, você não tem coragem de seguir em frente e correr atrás do sonho que Deus sonhou para você. Você não tem coragem de olhar para o inimigo e dizer: você não está me afrontando, você está afrontando o meu Deus. Os irmãos de José afrontavam ele, humilhavam ele, queriam envergonhá-lo, rasgaram as suas vestes, tiraram a sua túnica, jogaram ele num buraco. Mas eles não estavam afrontando José, mas o Deus de José. José foi para o buraco? Foi, mas tiraram ele do buraco. José foi escravo? Foi, mas ele foi exaltado na sua escravidão. José foi preso? Foi, mas Deus tirou ele da solitária, do fundo do poço, para colocá-lo como governador do Egito. Ninguém levantava o pé, abaixava o pé, a mão, sem a ordem de José. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aleluia. Vamos até Isaías capítulo de número 37. Meu irmão, como é bom a gente ter liberdade para pregar a palavra de Deus com liberdade, para falar o que o Espírito Santo quer e não o que é determinado pelos outros. Eu quero que você tome posse daquilo que está escrito aqui. Eu me lembro quantas vezes eu era afrontado, porque eu tinha um outro estilo, eu tinha uma coisa explodindo dentro de mim, um Espírito Santo que muitas vezes queria que eu pulasse, desse cambalhota, mas eu não podia. Não era a mim que estavam afrontando, porque o Deus que habita dentro de nós, é Ele que dirige as nossas vidas. Nós somos apenas meros instrumentos. Eu não sei se você percebe, mas nessa igreja nós adotamos esse princípio. Quando um ministro sobe no altar para ministrar louvor, ou para fazer qualquer atividade,
Pode ser que escape, a gente até fale, mas normalmente a gente não cita o nome da pessoa. Vamos receber fulano, beltrano, ciclano, porque nós temos que diminuir para o Senhor crescer. As pessoas precisam falar mais do nome de Jesus do que de si próprias. Nós estamos vendo aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 37, um dos maiores exemplos de afronta da Bíblia Sagrada, aonde Jerusalém é cercada e o inimigo, o rei Senaqueribe, envia um mensageiro de Satanás para afrontar o povo de Israel. Eles estão cercados, ninguém pode sair, ninguém pode entrar. O alimento já está se tornando escasso, a água, as dificuldades já começam a aparecer. E o que separa o povo de Deus que está dentro de Jerusalém para o inimigo que está do lado de fora é apenas o muro. E diz a palavra que haviam aqueles que estavam em cima do muro e outros que estavam dentro de Jerusalém, e o inimigo do lado de fora. Eu pergunto para você, aonde é que você está? Jerusalém significa casa de paz. Você está dentro da casa. Jesus é o príncipe da paz. É aquele que nos dá a paz que excede todo entendimento. As pessoas que têm Cristo e que vivem de verdade na presença dEle. Quando alguém se aproxima e diz: vem cá, como é que você não está triste passando por isso? Ou como é que você não está desesperado passando por essa situação? Como é que você pode encontrar tanta paz passando por isso? E nós que temos o príncipe da paz, temos a paz que excede todo e qualquer entendimento. A nossa paz não é condicionada a outra coisa. O Senhor Jesus diz: eu deixo-vos a minha paz. A minha paz é diferente. Eu não dou a minha paz como o mundo te dá. A paz que o mundo te dá, você depende de alguma coisa para que você a tenha. Se você tem dinheiro, você tem paz. Se você tem saúde, você tem paz. Se o seu casamento está bem, você tem paz. Mas se o teu casamento não está bem, você perde a paz. Se você fica doente, alguém da sua família, você perde a paz. Se falta dinheiro para você pagar as contas, você perde a paz. Então essa não é a paz que Cristo dá. A paz que Cristo dá é aquela que Jó tinha. Do dia para a noite ele perde tudo. Ele perde propriedade, ele perde amigos, ele perde filhos, ele perde tudo que ele tem. E aí o diabo fica de camarote esperando ele blasfemar, para poder afrontá-lo, humilhá-lo, envergonhá-lo. Mas Jó rasga suas vestes, se joga no chão e diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o diabo ficou sem ação. Meu irmão, deixe o diabo sem ação. Deixe o diabo sem ação. O inimigo te afronta para saber qual é que vai ser a sua atitude, qual é que vai ser a sua resposta, qual é que vai ser a sua ação, como é que você vai reagir diante das afrontas dele. Deixe o diabo sem ação. Aleluia. Jó deixou o diabo sem ação. E a coisa foi tão extraordinária que Deus aparece e diz para o diabo: você viu lá?
os meus servos, ó. Isso é satisfação de pai. Sabe quando o filho está lá jogando futebol e o pai está torcendo, ele dribla 1, dribla 2, dribla 3 e faz o gol. Aí o pai olha para a pessoa que está do lado e fala assim, ó, aquele ali é o meu filho, ó. Você viu o golaço que ele fez? É o meu filho. O coração do pai se encheu de orgulho, meu irmão, quando ele viu Jó fazer aquilo. Porque o diabo que estava torcendo contra ele, ele ficou sem ação. O diabo está contra você. Ele está torcendo contra você. Ele veio para te roubar. Ele veio para te matar. Ele veio para te destruir. Ele quer acabar com a sua vida. Deixa ele sem ação. A palavra diz que ali havia um rei diferente. Um rei que, quando novo, ele poderia pensar em fortificar o seu exército, mas não foi isso que ele fez. Ele podia correr atrás de mais tesouros, terras, guerrear contra inimigos, aumentar ali o seu território, mas não foi isso que ele fez. Diz a palavra que esse rei, que se chamava Ezequias, a primeira coisa que ele fez no seu reinado foi abrir as portas da casa do Senhor que estavam fechadas, tirar toda a imundícia para fora, acender as lâmpadas que estavam apagadas. Ele fez com que a Páscoa, que não era mais celebrada, voltasse a ser celebrada, que os sacrifícios que não eram mais apresentados a Deus voltassem a ser apresentados, de modo que esse homem fez uma reforma espiritual. Foi a primeira coisa que ele fez. É por isso que o diabo está atrás dele, para humilhar ele. Porque Jeremias disse o quê? Senhor, por amor de ti é que eu sofro as afrontas. Jesus disse o quê? Quando você fizer a minha vontade, meu irmão, eles vão mentir contra você, eles vão se levantar contra você, eles vão perseguir você, eles vão querer envergonhar você, mas é por minha causa. Alegrem-se, exultem-se. Por isso que Jeremias, no livro de Lamentações, diz: Senhor, me farta de afrontas. Que quanto mais eu sou afrontado, mais eu sei que eu estou agradando o teu nome. Eu quero que você tome posse dessa palavra, que eu vou liberar para você antes da gente falar aqui de Ezequias e encerrar a nossa mensagem. Para cada dia de vergonha, de afronta, Deus tem para você dupla honra. Pode esperar, e você vai ver se isso não vai acontecer na sua vida. Só não fique em cima do muro. É ruim, é preocupante, porque a palavra diz que quando o mensageiro de Senaqueribe chegou ali para afrontar o povo de Israel, um homem chamado Rabsaqué, Eliaquim, os servos de Ezequias, Sebna, o mordomo, dizem: olha, não fale em judaico não, não fale em hebraico não, porque aqueles que estão em cima do muro, eles vão ouvir. Fale em siríaco, assim só a gente ouve e a gente fala para o rei o recado que você enviou. Mas olha o que diz aqui, ó, capítulo de número 36 do livro do profeta Isaías, e versículo de número 11. Então disse Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaqué: pedimos-te que não
pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu senhor, só o teu senhor e a ti, para dizer essas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Olha a afronta do inimigo. Você acha que a gente está aqui para fazer o quê? Para dar o recado só para vocês? É para vocês e para quem está em cima do muro. Nós queremos vê-los comer esterco e beber urina. Quando acabar a comida daí, eu quero ver se vocês não vão sair para fora. Vocês acham que esse muro vai defender vocês? Meu irmão, a palavra diz, está relatado no livro de Salmos: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta do seu povo. Não eram só os montes, era o Senhor que estava guardando o seu povo. Mas havia uns que estavam em cima do muro. Ei, aonde você está? Você é bom de diálogo, bom de palavras, mas você está em cima do muro há muito tempo. Até quando você vai ficar em cima do muro? O inimigo, ele olha quem está em cima do muro e diz: esse é o meu alvo. Está aqui, ó, Rabsaque dizendo. Vocês acham que essas palavras é só para vocês? E não para aqueles que estão em cima do muro também? E sabe por que ele está dizendo isso? Lê comigo aqui, versículo 14. Rabsaque pôs em pé, versículo 13, e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Versículo 14: não vos engane Ezequias, porque ele não vos poderá livrar, e nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, de trigo, de mosto, de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Olha o que o inimigo está propondo. Vocês preferem comer o que? Trigo ou esterco? Vocês preferem comer o que? Pão ou esterco? Vocês preferem beber o que? Vinho ou urina? Água da cisterna ou urina? O que vocês preferem beber? Se aliem comigo, saiam para fora. Vocês que estão em cima do muro, passem para o lado de cá, e eu vou colocar cada um de vocês debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira. Não fiquem ouvindo o que diz Ezequias: Deus vai livrar, Deus vai livrar, Deus vai dar livramento, porque Deus não vai livrar coisa nenhuma. Já invadimos várias nações. Aonde estão os deuses daquelas nações? O que são deles? Nenhum Deus livrou das mãos do meu rei, e não vai ser o Deus de vocês que vai livrar das mãos do meu rei. Só que ele não sabia que a afronta que ele estava liberando não era para o rei Ezequias, não era para Joá, não era para Eliaquim, não era para Sebna, era para o próprio Deus. Se você ler o livro de Salmos, está escrito no capítulo 42, eu quero que você leia comigo o que diz o salmista no Salmo de número 42 e no versículo
de número 10, diz assim: como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Não é isso que Rabsaque está falando? Cadê o Deus de vocês? Que deixa vocês ficarem aí presos dentro de casa. Cadê o Deus de vocês? Que não acaba logo com isso. Cadê o Deus de vocês que não cura o Covid? Cadê o Deus de vocês que não faz nada perante essa pandemia? É como uma ferida mortal. Grave esse nome, porque Ezequias vai ser ferido de uma ferida mortal. Me afrontam os meus adversários e me perguntam: aonde está o seu Deus? E sabe o que acontece quando vem a afronta? Olha o que diz o versículo 11, olha o que diz o salmista: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. O salmista está falando com a alma dele: ô alma, você está se abatendo por quê? Espere em Deus. O Deus que permite o cerco hoje vai nos livrar amanhã. O Deus que permite certas situações hoje está no controle delas, e Ele sabe bem o que fazer amanhã. Eu vi uma matéria onde uma pessoa dizia: vem cá, se esse tal de irmão Lázaro servia a Deus, por que Deus não livrou ele do Covid? Por que Deus não livrou ele da morte? E aí teve uma pessoa que sabiamente respondeu embaixo: quem disse que Deus não o livrou da morte? Deus não o curou do Covid, mas Deus deu a ele a salvação. Deus o livrou da segunda morte, que é a morte eterna. Às vezes a pessoa não sabe compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e diante de um cerco, diante de uma afronta, diante de uma vergonha, diante de uma humilhação, a pessoa se abate. O salmista está dizendo: o tempo todo ficam me afrontando e perguntando: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E ele está brigando com a alma, dizendo: minha alma, espere em Deus. Por que você se abate? Por que você se perturba dentro de mim? Ele é a salvação, Ele é o nosso Deus. Aleluia. Olha o que diz o Salmo 74, vamos aqui ainda no livro de Salmos aqui, vamos ler a palavra, vamos nos alimentar, vamos entender o Evangelho, vamos compreender a palavra rema revelada. Deus está falando. Olha o que diz aqui o Salmo de número 74, versículo de número 10. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo do teu nome para sempre? Por mais que nós saibamos que é o nome do Senhor que está sendo afrontado através da nossa vida, isso acaba batendo a gente. A nossa alma, ela acaba desfalecendo. O versículo de número 22 diz assim: veja, levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Não é a minha causa, é a tua causa. Se você está pregando o Evangelho, se você está falando do nome de Jesus, se você está sofrendo por causa do nome de Jesus, não é a tua causa, é a causa do Senhor. Nós lutamos pela causa dEle, e a palavra do Senhor está dizendo: pleiteia a tua causa. E lembra-te da afronta que o louco faz a ti todos os dias.
O grito deles só aumenta, diz o versículo 23. Eles se levantam contra ti continuamente. Até quando? Não permita que as afrontas venham abater você. Não permita que esta situação venha diminuir você. Não permita que esta vergonha venha fazer você desistir. Pelo contrário, o salmista está orando dizendo: levanta-te, ó Deus, é a tua causa. Levanta-te, Senhor. Ou você acha que foi Davi, com a força dele, que derrubou o gigante que afrontava Israel? Aquela pedra saiu com uma bala de revólver da mão de Davi. Quem você acha que soprou? Quem você acha que derrubou o gigante? Irmão, Deus está falando. O salmista no Salmo 69, versículo 19, ele diz assim: Senhor, bem conheces a minha afronta, bem conheces a minha vergonha, bem conheces a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração. Eu estou fraquíssimo. É por causa de ti, mas o Senhor é forte, eu sou fraco. Aí sabe o que Deus diz quando você reconhece a sua fraqueza? Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na hora da tua fraqueza. Aleluia. Eu conheço a tua afronta, a tua vergonha, a tua confusão. Eu conheço os teus adversários. Eu sei que você está fraco. O salmista continua dizendo: Senhor, eu esperei que alguém tivesse compaixão de mim, mas não teve nenhum. Eu esperei por alguém que me consolasse, mas eu não achei. Me deram veneno na hora de me dar mantimento, e na hora que eu tive sede me deram a beber vinagre. Essa palavra remete à crucificação. Eu suportei a cruz, eu desprezei a afronta. Torne-se a sua mesa diante dele em laço, e a sua inteira recompensa em ruína. Meu irmão, é Deus que vai cuidar daqueles que o afrontam. Aprenda com o rei Ezequias. Para a gente encerrar essa mensagem, Isaías capítulo de número 37. E eu vou te mostrar aqui tópico por tópico, rapidamente. Olha o que o inimigo diz: vocês vão comer cocô, vocês vão comer esterco, vocês vão beber xixi, urina. Se vocês não vierem para o lado de cá, vocês vão morrer de fome. Tem pessoas que estão afrontando você, dizendo: cadê teu Deus? Já vai perder o carro, já vai perder a casa, já vai cortar a luz, não tem dinheiro para pôr aqui dentro. Cadê o teu Deus? Cadê teu Deus? Cadê o teu Deus? Essa afronta é por amor dele, e ele sabe o que você precisa antes que você peça para ele. Despreze a afronta. Jesus desprezou a afronta, e hoje, quem está melhor que ele? Ele está sentado à destra do Deus vivo e todo-poderoso. Ninguém está num lugar mais alto, mais sublime do que Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém. Quando veio aquela afronta, capítulo 37, vamos terminar. O rei Ezequias rasgou as vestes, se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Meu irmão, Ezequias é rei. O rei se veste de vestes reais. A maioria dos reis são orgulhosos, são soberbos. Sabe o que esse rei vai fazer?
ele vai abrir mão das suas vestes, da sua posição, do seu título, do seu nome. Ele vai abrir mão de tudo. Ele vai jogar tudo isso por terra. E ele vai entrar na casa do Senhor, vestido de pano de saco, se humilhando. E diz a palavra que ele chama Eliaquim, que veio de lá trazendo a afronta, Sebna, os anciãos dos sacerdotes, todos cobertos com um pano de saco grosseiro, e enviou eles até o profeta Isaías. E disseram para o profeta: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, vitupérios, blasfêmias, porque chegados são aos filhos ao parto, e força não há para dar à luz. É dia de dor, mas a gente não tem força nem para fazer essa dor parar. A gente não tem força para fazer mais nada. Estou fraquíssimo, disse o salmista. O que é que a gente faz? Porque nós não perdemos a nossa confiança, Isaías. Nós não vamos pular para o lado de lá do muro. Nós não vamos abandonar o nosso Deus. É como tinha dito o rei Josafá: Senhor, uma multidão vem contra nós, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E diz a palavra aqui, que naquele momento, naquela hora, que Isaías recebe aquele recado, tem um detalhe embutido nele, que vai chamar a minha atenção e a sua atenção agora. Preste atenção. Ele ainda diz: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo? Foi para afrontar Deus, para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Aí sabe o que ele diz no final? Preste atenção agora. Ele diz assim: faze oração pelo resto que ficou. Presta atenção. O rei Ezequias está dizendo: olha, só tem um resto, só tem alguns que subsistiram. Em outras versões está assim: faze oração aos que ainda subsistem, aqueles que ainda estão resistindo, estão fracos, mas estão resistindo. Ora para que eles não desistam. Meu irmão, a maioria pode ter até desistido. Eu nem sei o que aconteceu nessa pandemia. A gente só vai saber depois que ela terminar. Quantas pessoas se afastaram, foram embora, não buscam, não oram mais, já estavam em cima do muro, passaram para o outro lado. A gente não sabe. Mas a nossa oração é por aqueles que ainda subsistem. Meu irmão, nós oramos por você, eu oro por você, a igreja ora por você. Existem pessoas que estão orando por você. Não desista, não dê ouvidos à afronta do inimigo. Não ouça aquele que está te envergonhando, te humilhando, colocando você para baixo, dizendo: onde está o teu Deus? E agora, o que é que vai acontecer? Cadê a manifestação dele? Cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que liberta? Cadê o Deus que provê? Meu irmão, resista, subsista. Nós estamos orando por você. Não fique em cima do muro, creia. Porque o nosso Deus, é Ele que está sendo afrontado. E nós somos afrontados por amor dEle, todos os dias. Todos os dias somos levados como ovelhas para o matadouro. Não desista, fique firme, mas sai de cima do muro. Deus não tem esterco preparado para você. Deus não tem urina
preparado para você. Deus tinha dito para aquele povo, era a terra que manava leite, manava mel. Deus já tinha entregue aquela terra. O povo já tinha edificado Jerusalém. O próprio inimigo estava dizendo: olha, essa terra tem trigo, tem isso, tem aquilo, mas não vai ter mais nada. Tudo vai secar. Vocês não vão ter mais acesso a nada. Passem para o lado de cá. Se rendam. Lembra que eu disse no começo da mensagem? Frustre o seu inimigo. Deixe o seu inimigo no vácuo como fez Jó. Creia no seu Deus. Saia de cima do muro. Resista às afrontas. Ou despreze as afrontas. Porque o Senhor, Ele vai responder às tuas orações. A resposta veio. A palavra de Deus diz que Isaías vai trazer a resposta. O versículo de número 6 diz assim: assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram, diz o Senhor. De mim blasfemaram, não foi de vocês, foi de mim que eles blasfemaram. Eis que porém nele um espírito, ele vai ouvir um rumor, vai voltar à sua terra, e eu vou fazer ele cair morto à espada na sua terra. Meu irmão, a gente sabe o que aconteceu no final de tudo isso aqui. A palavra diz aqui no versículo de número 36, porque senão a gente vai ficar a noite toda aqui, e é bom ficar aqui a noite toda. Não tem nada mais gostoso, não tem nada melhor do que sentir a presença do Senhor. Eu estou aqui, ó, pegando fogo, olha aqui a minha mão, eu estou aqui suando, eu estou aqui sentindo a graça, a glória de Deus para a glória dEle, porque é Ele, não sou eu. E bem, eu queria ficar a noite toda aqui, mas vamos encerrar. A palavra diz no versículo 36, aleluia. Vamos ler a partir do 33. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, não vai lançar nem flecha nela, tampouco virá com escudo, com lança, ou levantará contra ela qualquer tipo de tranqueira. Pelo caminho que ele vier, ele vai voltar, mas nesta cidade ele não vai entrar, diz o Senhor, porque eu vou amparar esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios a 185.000 soldados, e quando se levantaram pela manhã, eram só corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se foi, se retirou, voltou, ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, os seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Em um dia, escute, em um dia, Deus derrotou todos os inimigos de uma vez. 185.000 soldados. Do jeito que o inimigo veio, Deus fez ele voltar. Todas as palavras de afronta, todas as ameaças e toda aquela vergonha, quem passou foi ele. Nada daquilo se cumpriu. E ainda que muitos desistiram e outros ficaram em cima do muro, os que subsistiram, esses fizeram a diferença. Meu irmão, você se lembra da época de Noé? Todo mundo corrompido, todo mundo com um pensamento mal desde a meninice, mas havia um que andava com Deus, Noé, e por causa de Noé, Deus foi lá e salvou a humanidade. Todo mundo corrompido em Sodoma e Gomorra, mas por causa de Ló, o justo Ló, diz a palavra,
Deus os tira de lá primeiro, para depois destruir a cidade. É assim que Deus faz. Os que subsistem, os que resistem, os que desprezam a afronta, esses serão honrados. Não desista. Deus tem honra para você. Pastor, e se eu morrer de Covid? Você vai morrer em nome do Senhor, e isso será para você uma honra, porque você combateu o bom combate. Você acabou a sua carreira, mas você guardou a fé até o fim. Paulo disse: morrer para mim é lucro. É lucro. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, para cada dia de vergonha que essa pessoa tem passado, libera para ela a dupla honra. Mas não deixa, meu Deus, ela continuar nesta situação de vergonha, nesta situação, meu Deus, de humilhação, deixando a sua alma se abater, deixando o seu coração enfraquecer. O inimigo que cercou Jerusalém, em um dia, precisou um só dia, e Deus enviou um só anjo, e tudo aquilo foi resolvido. Meu irmão, em um só dia Deus pode mudar a sua vida. Em um só dia Deus pode mudar a sua sorte. Em um só dia Deus pode mudar a sua história. Em um só dia Deus pode mudar o seu ministério. Em um só dia Deus pode mudar o seu casamento. Em um só dia Deus pode mudar a sua vida financeira. Em um só dia Deus pode mudar tudo. Creia, resista, suporte, despreze a afronta. O Senhor fará grandes coisas na sua vida. Aleluia. 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 Vamos adorar a Deus. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para te mentir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia! Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra que eu não me desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas
você sempre estás comigo. E mesmo que minha alma crente tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei quando eu pensar em desistir, aleluia, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Senhor, nós vamos desprezar a afronta, nós vamos suportar tudo. E ainda que estejamos fraquíssimos, sabemos que a tua graça é que nos basta, e o teu poder é que se aperfeiçoa na hora da nossa fraqueza. Obrigado. Diga obrigado. Diga obrigado mais uma vez.